Fala, turma. A gente vai falar um pouquinho de frações, que é para vocês saberem esse conceito matemático que vai levá-los até o final do terceiro médio, tá? Então, a gente começa falando o seguinte, ó. Vocês já tiveram um pouquinho de fração, né, o ano passado. Então, nós vamos colocar o seguinte: a fração ela pertence ao conjunto dos números racionais, ou seja, aqueles que a gente citou no primeiro bimestre, que são números que tem os decimais, por exemplo, metade, meio, um quarto, 0,25, são todos números racionais. Só que quando ele vem na forma de fração, essa parte de cima aqui é chamada de numerador. Então toda vez que a gente for falar de uma fração, o número que está em cima é sempre numerador. E o número que está embaixo é denominador. Bem, dito isso, a gente pode colocar vários exemplos de frações aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar 1 sobre 2. Essa fração também é conhecida como meio. Tá? Outro exemplo, 3 quartos. Tá? Dá para colocar também em número decimal, que seria o 0,75. Outro exemplo, 2 oitavos. Outro exemplo, 5 terços. Outro exemplo, 5 quintos. Outro exemplo, 10, vamos colocar aqui, ó. 10 sobre 2, ou seja, 10 meios. Bem, turma, eu coloquei aqui 6 frações para vocês. Reparem que em algumas, o numerador, que é a parte de cima, ele está menor do que o denominador. Aonde que isso ocorre? Isso ocorre, por exemplo, aqui, ó. Este caso aqui, ele está menor. Esse aqui também ele está menor do que o denominador. Esse aqui também ele está menor do que o denominador. Esse aqui já está maior, esse aqui está igual, esse aqui está maior. Bem, essas três primeiras aqui, vou colocar até em preto. Essas três primeiras são chamadas, tá? Elas vão ser classificadas como as três, cada uma delas como fração própria. Ou seja, toda vez que a gente falar de fração própria, é aquela que o numerador, que é a parte de cima, é maior do que é menor do que o denominador, tá? Desculpa. Então, fração própria é aquela que o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, quando o número de cima é menor do que o número de baixo, eu sempre vou classificar ela como uma fração própria. Agora dá uma olhada nessa daqui e nessa daqui. Elas são chamadas de frações impróprias. Por quê? O normal, tá, é sempre, quando a gente tem ideia de fração, é falar que é um pedaço, é parte de alguma coisa. Então, neste caso, nesses dois casos aqui, ó, vou colocar um pontinho em cima. O número de cima, que é o numerador, é maior do que o número de baixo, que é o denominador. Então, isso classifica a fração como fração imprópria, tá? Bem, eu deixei uma ali, né? Eu vou até colocar ela aqui, ó. E essa daqui? Ela não tem esse nome de fração imprópria e nem de própria, né? Mas essa fração, na verdade, ela é um inteiro. Toda vez que o número de cima, que é o numerador, for igual ao número de baixo, que é o denominador, o resultado sempre vai ser o número 1. Ou seja, isso é o 1 inteiro. Agora dá uma olhada neste caso aqui, ó. 10 sobre 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 2, que vai dar 2 inteiros. Então, toda vez que a fração for imprópria, tem uma dica. Toda vez que eu fizer essa divisão, vai dar maior do que o número 1. Então, por exemplo, se eu fizer essa daqui, vai dar 0,5. Se eu fizer essa daqui, vai dar 0,75. Se eu fizer essa daqui,
vai dar 0,25. Então reparem que as frações próprias, elas sempre vão dar 0, alguma coisa. Agora, as frações impróprias, elas sempre darão maior do que o número 1. Então, por exemplo, essa daqui, ela vai dar, isso aqui seria a mesma coisa do que 1,66666 infinito. E o nome disso daí é uma dízima periódica. Da mesma forma que essa aqui eu já respondi, 10 sobre 2 é uma fração imprópria que vai dar 2 inteiros, tá? E essa daqui é uma fração que vai dar 1 inteiro. Então reparem que as frações, a gente sempre vai classificá-las em próprias ou impróprias. Existem as frações equivalentes, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Então eu espero que nessa primeira abordagem de fração vocês gravem o que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria, ok? Até a próxima.